Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Pode acender isso. Obrigado. Louvado seja Deus, meus irmãos. Ainda temos algumas pessoas que estão em pé. Se você quer vir sentar aqui na frente no tapete, venha. Quem sabe alguns adolescentes podem dar o lugar para aqueles que estão em pé lá atrás, né? Podem vir sentar aqui no nosso tapete. Graças a Deus. Se você tem um pedaço de papel dentro da sua Bíblia, anote. Se não, faça prints do telão, fotos, não é? Do celular. Alguém já disse que qualquer pedaço de papel e uma caneta é 10 vezes melhor que a nossa memória. Ok? Então, todas as vezes que a gente anota pelo menos alguma coisa, ou sublinha alguma coisa em nossa... Obrigado, viu, por sentarem aí. Graças a Deus. Quero falar hoje sobre Maria de Betânia, aos pés de Jesus. Maria de Betânia, ou simplesmente Maria Betânia, a irmã de Marta, de Lázaro, uma família muito querida, muito amada por Jesus, que vivia em Betânia. Pode mudar aí para mim, Celine. Betânia era um povoado pequeno, uma aldeia pequena, aos arredores de Jerusalém, um subúrbio de Jerusalém. E ali vivia Marta, provavelmente, conforme diz a palavra, a dona da casa. E não sabemos muito sobre ela, se era casada ou não, se tinha outra família ou não, mas sabemos que ela morava nessa casa com o Lázaro e com a irmã Maria. E era uma família que gostava de hospedar Jesus, de preparar um lanche para Jesus, de receber Jesus e os discípulos em sua casa. Marta, principalmente, se preocupava em oferecer a Jesus sempre um lanche bom, gostoso, e tão bom que Jesus sempre voltava lá. Se o lanche fosse ruim, ele não voltava, mas ele sempre voltava lá para comer nessa casa, ser hospedado nessa casa. E eu gosto de pensar que nenhum dos três, nem a Marta, nem a Maria, nem o Lázaro, pelo menos até onde eu saiba, se tornaram pastores, profetas ou sacerdotes. Eles são lembrados por serem amigos de Jesus. Eles são lembrados até hoje, porque as suas atitudes foram sempre de bondade para com o Senhor Jesus Cristo, de acolhimento em sua casa para com o Senhor Jesus Cristo e de serviço prestado à pessoa de Jesus e aos seus discípulos. Nem sempre precisamos ser o pastor ou o sacerdote ou o líder do louvor. Basta que o nosso coração esteja aberto a acolher Jesus e a fazer de Jesus um amigo precioso, querido, que é sempre bem-vindo em nossa casa e em nosso lar. Eu gostaria de tirar 3 lições para a nossa vida hoje sobre Maria, porque ela é citada na Bíblia, é destacada na Bíblia, 3 vezes, e as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. A primeira vez ela está aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. A segunda vez ela está aos pés de Jesus chorando, porque perdeu o seu irmão. E a terceira vez ela está aos pés de Jesus, ungindo com um perfume caríssimo os seus pés. Que coisa extraordinária se nós pudéssemos descobrir que um lugar precioso para estarmos é aos pés de Jesus. Como a música que o Primícias canta, o Despertar canta, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Graças a Deus por isso. Eu gosto de pensar também que Jesus amava os 3. Guarda isso. Jesus não amava mais a Maria e nem amava mais a Marta e nem amava mais o Lázaro.
Eram 3 pessoas da mesma casa, da mesma família, diferentes. Mas o texto diz que Jesus amava os 3. Amém, gente? Às vezes nós fazemos acepção desse ou daquele, mas Jesus amava os 3, com características diferentes, maneiras diferentes de servirem a Jesus, mas eram muito amadas por Ele, muito amados por Ele. Pode aí mudar, Celine. Primeira coisa, a Maria de Betânia, ela está aos pés de Jesus para aprender. Jesus está passando ali, indo para Jerusalém, e é convidado por Marta para ir até a sua casa. E Marta, querendo fazer o melhor para Jesus, querendo oferecer o melhor lanche que ela poderia oferecer, ela está agitada de todo jeito, correndo de um lado para o outro, conforme diz lá em Lucas 10, e o desejo do coração da Marta é receber Jesus e os discípulos em sua casa e oferecer a essas pessoas queridas um bom lanche. Vocês estão aí? Amém? E o texto diz que Maria se assenta aos pés de Jesus e começa a ouvi-lo, a prestar atenção. Na minha tradução bíblica diz que ela quedava-se assentada aos pés de Jesus. Esse verbo quedar significa parar para ouvir, ficar quieta para ouvir. Ela está parada porque o mestre está falando e ela está com um desejo do seu coração de ouvir o que Jesus está dizendo. Ela quer ouvir os ensinamentos do mestre. Ela parou tudo para ouvir Jesus. E Marta tem que preparar um lanche pelo menos para 16 pessoas. Os 3 da casa, Jesus 4, mais 12 discípulos, 16 pessoas. Está correndo de um lado para o outro e agitada. Chega uma hora, ela vai até perto de Jesus, provavelmente com uma bandeja de sanduíche, e diz assim: Jesus, olha a minha irmã. Olha a minha irmã, Jesus. Será que ela não vê que eu estou tão atarefada, com tanto serviço para fazer, tendo que dar de comer para tanta gente, e ela está aí sentada e não me ajuda? E ela tem a petulância de dizer: Senhor, será que o Senhor não pode falar com ela? Porque se o Senhor falar com ela, ela vai vir me ajudar. Fala com ela, para ela vir me ajudar. E Jesus diz o quê? Como é que Jesus falou assim? Marta, Marta. Foi assim? Jesus falou assim: Marta, Marta, você está tão preocupada, com tantos serviços, tão inquieta. A Maria escolheu o quê? A boa parte, a melhor parte. E ela está aqui aproveitando que eu estou com vocês. Daqui a pouco eu vou embora. A louça da pia vai ter de qualquer jeito, arrumar a casa vai ter de qualquer jeito, não é? Preparar o lanche vai ter de qualquer jeito, mas ela escolheu a melhor parte. Nesse momento, envie a sentar-se aqui e ouvir. Agora presta atenção, o pastor Jonas não gosta quando alguém diz assim: você é Marta ou Maria? E o coração de Maria. Vocês estão aí? Anota aí. Nós devemos ter as mãos de Marta e o coração de Maria. Se você assistiu, já assistiu, deve assistir. Se eu lembrar, vou colocar no link do boletim a série The Chosen, que aparece essa cena. É maravilhosa. Porque quando Marta vem falar com Jesus e reclama, Jesus olha sério para ela. E ele fala exatamente isso do jeito que eu penso. Marta, Marta, vem cá, Marta, senta aqui um pouquinho. Aí ela senta do lado de Jesus. E Jesus fala para ela assim: Marta, a Maria, tua irmã, aproveitou tão bem esse momento. Mas olha, esse lanche que você preparou, o que você colocou aí? Olha o cuidado de Jesus.
Ela diz assim: ah, Senhor, eu coloquei uma hortelã e depois derramei um azeite em cima do pão. E Jesus diz assim para ela: esse sanduíche está divino. E aí logo os outros apóstolos se levantam e começam a ajudar também. Porque, gente, a igreja precisa de umas Martas, não precisa? Não é, gente? Ai de nós se nós não tivéssemos Martas na igreja, com tanta coisa para fazer, com tanta coisa para realizar. Mas nós precisamos ter o coração de Maria. O que Jesus está ensinando para a gente, nessa passagem bíblica, é uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. Vocês mulheres que trabalham fora, trabalham em casa, trabalham na igreja, às vezes o dia passou e você não viu, não é verdade? Não deu tempo de ler um texto bíblico, não deu tempo de fazer uma oração. O que Jesus está dizendo para você é o seguinte: olha, se em algum momento você não largar essa louça de pia para lá, ou essa pia na louça para lá, ou não largar um pouquinho essa vassoura, ou não deixar um pouquinho essa roupa para depois, você não vai ter tempo não. Você anda tão inquieta com tantos afazeres, com tantas preocupações, que eu creio que você precisa parar um pouquinho na sua prioridade, na sua devoção, para me ouvir, para me escutar, porque eu tenho coisas para te falar, coisas para te dizer. E aí vem o grande segredo que às vezes a gente não percebe, que é justamente aqueles minutos que passamos aos pés de Jesus, é que nos fortalecem para fazer o trabalho, para servir com excelência, para poder resolver as coisas. É com a sabedoria que nós recebemos de Jesus, naquele momento em que nós oramos, que nós buscamos, que nós lemos a palavra, que nós ouvimos uma canção, que Deus fala conosco, ministra na gente, renova as nossas forças, renova a nossa fé. E aí com o dia inteiro a gente querendo fazer tudo do nosso jeito, da nossa maneira, e a gente nem parou um pouquinho para ouvir Jesus. Hoje à tarde eu vim orar com o Caleb aqui. E aí quando a gente terminou de orar por vocês, passar a mão nas cadeiras, não é, Caleb? E orar por todos que estão trabalhando, e agradecemos a Deus a vida daqueles que trabalharam preparando aqui essa semana. Depois nos ajoelhamos aqui. Aí depois eu disse o que para você? Agora você se deita aí e ouve Deus, escuta Deus, deixa Deus falar no seu coração, deixa Deus ministrar você, deixa Deus se revelar para você. Aí está nós dois deitados aqui, ele ali, eu aqui. Aí entra o Clailson. Clailson entrou assim, eu só fiz assim. Porque, irmãos, às vezes a gente fala tanto, não é? Nós temos tanto para falar, tanto correr, tanta coisa para realizar, e a gente aprende com a Maria que precisa parar e ficar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem a dizer para você, o que Ele tem na palavra para você, o conselho de Deus para você, o desejo de Deus para você, deixar Jesus Cristo se revelar para você. Primeira coisa que aprendemos com Maria de Betânia é: acerta a sua prioridade. As Martas são necessárias, e nós precisamos servir a Deus de todo o coração, porque Jesus nos ensinou a servir. Mas tem uma coisa que nunca será tirada, como Jesus disse para ela, e como vocês acabaram de cantar aqui: o que nunca será tirado de você, a sua fé, a sua dependência de Jesus, e a vida eterna que você ganha nele. Amém? Isso nada vai ser tirado. Pode tirar de você tantas coisas, mas jamais podem tirar de você a comunhão que você tem com Deus. Então guarda, eu e vocês precisamos ter as mãos de Marta e o coração da Maria, aquela que pode ficar um tempinho com Jesus para ouvi-lo e para saber o que Ele tem a dizer. A segunda coisa que nós aprendemos com Maria de Betânia é num outro momento bem interessante. Pode mudar aí. Maria está aos pés de Jesus, para quê? Para quê, gente? Para abrir o coração. Uma irmã disse: pastor, eu trouxe um copo para o senhor, comprei um copo de vidro, muito obrigado, viu? Às vezes eu fico vendo o senhor tomando água no copinho de plástico. O povo é bom, não é, gente?
o povo é bom. Daí ela passou aqui e falou: pastor, comprei um copo de vidro para o senhor. Mas não é para mim não, pastor Dario também, tá bom? Já vou dizer porque eu sei que você vai reclamar. Então, pastor Dario também, todos os pastores da igreja, viu? Pastor Ed, todo mundo, irmã Marta, todo mundo. Graças a Deus. Irmãos, pessoas que Jesus ama também ficam doentes. Amigos de Jesus também ficam doentes. Pessoas que andam com Jesus também passam por situações difíceis. Às vezes tem uns pastores da TV, não é, que dizem: olha, aceita Jesus, você nunca mais vai ter problema. Você nunca mais vai ter dificuldade. Não acredita nisso não, porque Jesus disse: olha, vocês no mundo, vocês terão aflições, passarão por dificuldades. E pessoas que amam a Jesus e que são amadas por Jesus também ficam doentes. E o Lázaro ficou doente. E ficou doente, e logo as irmãs Marta e Maria mandaram chamar Jesus. Mandaram um mensageiro lá. Jesus estava na região da Pérea, um dia de viagem. E aquele mensageiro levou um dia para chegar até Jesus. E olha, aquele a quem tu amas está doente. Mas até aquele homem chegar lá onde Jesus estava com seus discípulos, o Lázaro veio a falecer. Ele morreu. E Jesus ficou mais 2 dias lá para a região da Pérea. 2 dias. Depois mais um dia para vir até o Lázaro, 4 dias. Um dia o mensageiro foi, 2 dias Jesus demorou, mais um dia para Jesus vir. Quando Jesus chegou, o Lázaro estava sepultado há 4 dias. Aquilo que você está orando, buscando, pedindo a Jesus, às vezes demora. Às vezes está demorando. Mas às vezes está demorando, porque quando Jesus fizer o que Ele tem para fazer na sua vida, vai ser maior do que você imaginava, maior do que você estava esperando. Quando Jesus, que parece que está demorando a agir sobre você, e você fala: pastor, eu estou orando, estou buscando, mas a resposta não está vindo, aguarde, é para a glória de Deus, é algo que Deus vai fazer, que será extraordinário, abençoador. E Jesus volta então para Jerusalém, e Ele está já vivendo os seus últimos dias na terra. É o último milagre de Jesus público. Depois Jesus é preso e crucificado. Mas Ele volta. Os discípulos não queriam que Ele voltasse, porque Ele estava sendo ameaçado de morte. Mas Ele volta porque queria se encontrar com aquela família que Ele amava tanto. E quando Jesus chegou perto de Betânia, quem que foi logo ao encontro dele? A Marta ou a Maria? Hein? Quem é que saiu disparado dentro de casa? A Marta. Marta era assim, era pura atitude. Marta era assim, ela não esperou Jesus chegar em Betânia. O texto diz que mesmo antes de Jesus entrar em Betânia, quando alguém disse: olha, Jesus está vindo, a Marta já se levantou e ela saiu então na direção de Jesus. E a Maria? A Maria ficou em casa, sentada e chorando. Gente diferente, pessoas diferentes. E Jesus amava mais qual? A Marta ou a Maria? Amava as duas. Marta foi lá correndo, chegou lá e disse: Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz assim: onde está a tua irmã? Onde está a tua irmã? Onde está Maria? E ela ficou em casa. E Jesus disse: vá chamá-la. E aí Marta mandou chamar a Maria. E alguém chegou lá e disse: Maria, Jesus está te chamando. A Bíblia diz que ela se levantou de um salto, depressa, e foi e correu na direção de Jesus, lá onde Jesus estava. E quando ela chegou perto de Jesus, ela se lança aos seus pés, se dobra aos seus pés, e ela chora copiosamente aos pés de Jesus. E ela diz também a mesma coisa: Jesus, eu sei, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E quando Jesus olhou para Maria, e viu ela chorando, e viu que ali os seus familiares estavam chorando, a Bíblia diz que Jesus chorou. João 11:35. E Jesus chorou. Chorou por ela, chorou junto com ela, chorou porque o seu amigo Lázaro havia morrido. Jesus chorou. A Maria, ela abriu o coração diante de Deus, ela falou da sua perda, da sua dor. Ela foi aos pés de Jesus
para manifestar os seus sentimentos. Se você foi traída, Jesus também foi. Se você foi abandonada, Jesus também foi. Se você foi rejeitado na sua própria família, Jesus também foi. Se você já recebeu alguma injúria, Jesus também já. Se você já foi acusado assim de forma injustamente, Jesus também foi. Ele conhece você, conhece seu coração, conhece sua dor, conhece suas dificuldades, suas lutas. Jesus chora com você, amém, gente? Jesus chora com você. Ele não está distante ao ponto de não se importar conosco. Nós aprendemos a segunda coisa com Maria abra seu coração diante de Deus. Abra seu coração diante de Jesus. Se ajoelhe e chore. E eu sempre pergunto, quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Você não abre o seu coração totalmente? Você não vai a Jesus só porque você quer dizer a Ele o que você está sentindo. Não importa o que seja. Há alguém que se importa com você, e esse alguém é Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. E Maria então, ajoelhada aos pés de Jesus, ela derrama completamente os seus sentimentos na sua presença, e Jesus chora com ela. Depois então, vocês conhecem a história, Jesus vai ao lugar do sepulcro e opera um milagre incrível da ressurreição do Lázaro. Como ele está indo para a crucificação, ele mostra que ele tem autoridade sobre a morte, ele tem toda a bênção de ser a ressurreição e a vida. E ele diz, aquele que crê nele jamais morrerá. E ele pergunta, vocês creem nisso? Vocês acreditam nisso? Porque quando cremos em Jesus, não estamos crendo somente para essa vida, mas nós cremos em Jesus para a vida eterna. Amém, gente? Em terceiro lugar, a Maria está aos pés de Jesus. Numa outra ocasião, em João 12. Jesus está em Betânia novamente, está num jantar, e o Lázaro ressurreto está conversando com Jesus, está tendo um papo ali com Jesus, trocando uma ideia com Jesus, sentado à mesa, diz o texto. E onde é que está Marta? Trabalhando. A Bíblia diz que ela estava servindo, e ela estava preparando o lanche e servindo novamente. Era dela, gente. Era assim que ela adorava Jesus, era assim que ela servia Jesus, e ela estava de novo servindo. E quando eles estão ali conversando e comendo, então de repente entra Maria, a Maria de Betânia, e ela traz nas mãos um frasco cheio de um perfume raríssimo, nardo puro, perfume usado pelos reis, perfume usado pelos imperadores, um perfume fabricado na Índia. Custava aquele frasco 300 denários. Nessa Bíblia, deixa eu ver aqui essa Bíblia do Carlos aí. Traz aqui, Carlos. Essa Bíblia que nós ganhamos de presente em dezembro, diz nas letras vermelhas, nesse texto, que o nardo hoje custa $10.000. É um perfume, usado pelos reis. $10.000 dá quanto hoje? 60 mil reais. Era caríssimo. 300 denários significava 300 dias de trabalho. Um denário era um dia de trabalho. Então uma pessoa teria que trabalhar 300 dias e guardar o dinheiro para comprar esse perfume. Mas era costume das moças judias ir comprando aos pouquinhos para o dia do casamento. Elas compravam aos pouquinhos, iam colocando num frasco de mármore. E elas então aos pouquinhos iam enchendo para que quando elas se casassem, elas pudessem então ser ungidas como noiva, preparada para o seu esposo. E eu não sei quanto tempo a Maria vinha juntando aquele nardo puro. Talvez ela comprou aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e naquele dia ela falou, o que eu tenho de mais precioso em casa, o que eu tenho de mais precioso em casa, o que eu levei tanto tempo para juntar e para guardar, eu vou oferecer para ele, eu vou entregar para ele. E diz o texto que ela se aproxima daquele local do jantar, e ela pega o seu vidro de perfume, e derrama tudo aos pés de Jesus, tudo. Ela não guardou um pouquinho para ela, tudo que ela guardou durante
dias e dias e dias, meses, anos. Ela derrama aos pés de Jesus. E ela chorando novamente, lava os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os seus. Ela solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus. Gente do céu, os discípulos quando viram aquilo, porque diz o texto sagrado que a casa se encheu daquele perfume. A casa se encheu daquele perfume. Imagina, derramou o vidro todo. Um cheiro de amor, um cheiro de gratidão, um cheiro de devoção, um cheiro de adoração. Os discípulos quando viram aquilo, o que eles disseram? Qual é o termo que a Bíblia usa? Que desperdício. Que desperdício. E aí o Judas falou assim, o Judas o traidor, deveriam ter pego esse perfume, ter vendido e ter comprado comida para os pobres. E Jesus diz assim, olha, essa mulher fez o que ela pôde, tudo o que ela pôde, e ela está me ungindo para a minha sepultura, ela está me preparando para a sepultura, ela está me ungindo para o dia do meu sepultamento. Os pobres vocês devem ajudar, e os pobres vocês sempre vão ter eles com vocês, e podem fazer isso várias e várias vezes, mas vocês não terão para sempre. Ela está me preparando e me ungindo. E eu quero dizer uma coisa para vocês aí, os discípulos, onde quer que o evangelho for pregado, essa mulher será lembrada. E agora, hoje, centenas de anos depois, nós estamos aqui na IBB falando dela, cumprindo o que Jesus disse. Onde o evangelho for pregado, a sua atitude vai ser lembrada. Por quê, gente? Primeiro, porque ela fez isso para a pessoa certa. Amém? Vocês estão aí? O seu culto, a sua adoração, quem merece o seu culto, a sua reverência, quem merece a sua entrega, a sua oferta, quem merece tudo aquilo que você tem, é Jesus Cristo, mais ninguém. Ele é o Senhor da tua vida. Ela está ali porque ela reconhece que Jesus é o seu Senhor. E ela está oferecendo a pessoa que mais impactou a sua vida. Ela está aos seus pés chorando e derramando o que ela tem de mais precioso, porque ela está oferecendo para Jesus Cristo. Amém? Segunda coisa, ela ofereceu tudo o que ela pôde oferecer. Ela não guardou nada para ela não guardou um pouco no frasco. A Bíblia diz que ela derramou tudo, entregou tudo, porque Jesus não se contenta com menos. Precisamos entregar toda a nossa vida a Cristo, sem reservas, sem reservas. Abra seu coração, reconheça quem é Jesus, declare sua fé nele e entregue tudo diante dele. Tudo, sua vida inteira, entregue diante do Senhor. Seus recursos, entregue diante do Senhor. Não estou dizendo para você dar para a igreja, eu estou dizendo para você entregar a Jesus, consagrar a Deus, entregar o seu coração, os seus recursos, as coisas que o Senhor tem te dado, ofereça para Jesus. Entregue tudo a Jesus Cristo. Em terceiro lugar, ela fez isso, entregou tudo, apesar das críticas. Apesar das críticas. Porque sempre tem gente que vai te criticar. Por que você foi para o seminário agora? Você é tão jovem. Quantos anos você tem, Caleb? Você tem 19 anos. Você vai ser pastor. Com 19 anos. Aproveita a vida, rapaz. Eu disse para ele, entregue o seu melhor para Jesus. Entregue sua juventude para Jesus. Não falei? Entregue sua juventude para Jesus. Se é o seu melhor, entregue para Ele. Que Deus vai honrar você. Você está vindo para o ensaio aqui domingo, 4 da tarde. Rapaz do céu, quem te manda fazer isso? Pastor Jonas, né? Pastor Jonas, né? Não, eu vou para o ensaio 4 da tarde. Eu tenho uma alegria tão grande em estar lá. Eu tenho um prazer tão grande em estar na igreja. O Clailson só falta fazer uma cama para ele aqui. Eu venho de manhã, ele está aqui, eu venho de tarde, ele está aqui. Ele está pegando o lugar do irmão Nilton.
Mas ele não faz de má vontade, faz porque tem prazer de fazer. E provavelmente tem muita gente que critica ele. E às vezes Deus tocou o seu coração para você fazer uma oferta, para você entregar seu dízimo, para você entregar um bem. E alguém vai achar, nossa, você vai fazer isso mesmo? Se Deus falou com você, faça. Se Deus ministrou o seu coração, faça. Se Deus ministrou a você, se revelou para você, e você tem o maior prazer, maior alegria em fazer isso, porque você ama Jesus, porque você quer agradar a Jesus, porque você quer adorar a Jesus. Eu não sei o que você tem de melhor, eu não sei qual é o seu nardo puro, não sei qual é o seu frasco, mas entregue para Jesus o seu melhor, e Deus vai te honrar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te abençoar, e o seu gesto será lembrado, para a honra e para a glória de Deus. Nós aprendemos com Maria, a Maria de Betânia, a encontrar um lugar muito especial na nossa vida cristã, que é aos pés de Jesus Cristo. Para aprender, pode mudar a isso, para aprender, para derramar o coração, para abrir o coração, para falar das nossas dores e para adorá-lo. Meus irmãos, o que eu gostaria como pastor, a começar de mim mesmo, nós possamos aprender com ela e a praticar isso. Fala, pastor, eu quero praticar isso, eu quero. E eu quero aprender mais com Maria, a deixar uma louça suja na pia só para mim ler um pedacinho da Bíblia, só para mim ouvir uma canção, só para mim ter um tempo de oração. Eu queria aprender, antes de procurar qualquer pessoa na minha dor e na minha angústia, a orar e buscar ao Senhor, que Ele seja a minha prioridade. Pastor, eu quero aprender a ter esse coração de Maria, de oferecer a Ele as coisas que o Senhor tem me dado, as coisas que o Senhor tem feito na minha vida, os recursos que Ele tem me dado, eu quero consagrar para Jesus de todo o meu coração. Vamos ficar de pé, irmãos?